A história de Pedro, também conhecida como Simão, é uma das mais emocionantes e transformadoras da Bíblia. Um simples pescador da Galiléia, ele foi chamado por Jesus para se tornar um dos líderes mais influentes da igreja primitiva. Vamos embarcar nessa jornada através de sua vida, explorando sua fé, suas lutas e suas realizações. Simão, filho de Jonas, um pescador de Betsaida, estava retornando de uma noite inteira de pesca infrutífera quando Jesus entra em seu barco para concluir seu sermão aos ouvintes da praia. E, ao terminar sua palestra, pede que afastem o barco da praia e lancem novamente suas redes. Porém, Pedro inicialmente hesita, mas, sobre a palavra do Mestre, lança suas redes ao mar e logo testemunha o milagre da pesca abundante no mar da Galiléia, quando Jesus o chama. Venha, siga-me, e eu farei de você um pescador de homens. Simão, agora chamado Pedro, reconhece a divindade de Jesus e deixa tudo para seguir o Mestre. Pedro acompanhou Jesus em vários milagres. Sempre extasiado, observava como o poder de Deus fluía através do Mestre. Quando Jesus estava a sós com seus discípulos, pergunta para eles o que dizem a seu respeito. Pedro, sem hesitar, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outro momento, com os discípulos à parte, Jesus fala que haveria de passar por sofrimentos, ser morto e ressurgir ao terceiro dia. Porém, Pedro tenta persuadi-lo do contrário. Mas o mestre, percebendo a situação, repreende a Pedro, sabendo que agora estava sendo usado pelo maligno. Pedro mostrou uma fé fervorosa quando pediu para andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas, ao sentir o vento forte, ele começou a afundar. Homem de pouca fé, disse Jesus, por que duvidou? Essa mistura de fé e dúvida seria uma marca na vida de Pedro. E aconteceu que, dias depois destas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas se tornaram brilhantes como um relâmpago. Eis que apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro, com voz trêmula e emocionada, diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz saiu da nuvem, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então Jesus se aproximou, tocou-os e disse: Levantem-se, não tenham medo. Quando levantaram os olhos, não viram mais ninguém exceto Jesus. Assim eles testemunharam a glória de Deus e a confirmação do seu Filho amado, fortalecido na fé e na compreensão do divino. Na noite da prisão de Jesus, após a última ceia, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes antes do amanhecer. Ao ouvir o galo cantar, ele se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Essa experiência dolorosa seria um ponto de virada em sua jornada espiritual. Após a ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e o reabilitou, perguntando 3 vezes: Pedro, você me ama? Cada resposta afirmativa veio com um comando: apacente minhas ovelhas. Pedro foi restaurado e preparado para liderar. No dia de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia e cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Ele se tornou uma pedra fundamental na igreja primitiva, realizando milagres e pregando com poder. Pedro teve uma visão dos animais imundos e depois visitou o centurião Cornélio. Foi um momento decisivo de expansão da mensagem cristã. Apesar de confuso e perturbado,
diante da visão, em seguida encontra-se com Cornélio, um homem gentio e piedoso, simbolizando a abertura do evangelho a todo mundo. O Concílio de Jerusalém foi uma reunião crucial para o cristianismo primitivo. O evento teve a participação proeminente do apóstolo Pedro, que desempenhou um papel fundamental na resolução de um debate central para a fé, a necessidade de os gentios converterem-se ao judaísmo antes de se tornarem cristãos. Pedro viveu em tempos turbulentos, sob o domínio romano. Ele interagiu com figuras históricas como Jesus e Paulo. Enfrentou perseguições e foi preso várias vezes por sua fé. Sua determinação em pregar o evangelho o levou até Roma, onde foi martirizado sob Nero e crucificado. Porém, não quis ser como Jesus e pediu que fosse de cabeça para baixo. Esta é a história de Pedro, a rocha sobre a qual Jesus construiu a sua igreja. Uma história de fé, transformação e liderança que ecoa através dos séculos, nos convidando a seguir seu exemplo de coragem e dedicação.